pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje vamos ler, tem book haul. E vai ser dos grandes, porque eu vou mostrar todos os livros que eu comprei desde abril até hoje, fora os book hauls que já tem no canal depois desse período, obviamente. Bem, antes eu quero começar com as coisas que eu recebi na minha caixa postal. Eu queria agradecer muito as pessoas que me enviaram coisas, porque é muito legal, é muito gratificante receber. E, obviamente, não é necessário que vocês enviem nada pra mim, mas é assim, é uma emoção que não tem igual, não tenho como explicar pra vocês. Muito obrigada mesmo! A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, eu recebi do Júlio, a pessoa com a letra mais linda. Olha que coisa mais linda essa letra. O Júlio me enviou, então, uma cartinha de Hogwarts. Eu recebi a minha cartinha de Hogwarts e eu fiquei muito feliz que eu recebi. Ela veio amarradinha aqui, toda bonitinha, mas infelizmente eu perdi o fio, né, porque eu não cuido, né, das coisas, eu sou uma ridícula. E daí dentro vem a cartinha de Hogwarts, a lista de materiais de Hogwarts, uma edição do Daily Prophet e a minha passagem para o Expresso de Hogwarts. Pena que eu perdi o trem agora, dia 1º, né? Dentro também veio esse vira-tempo maravilhoso. Olha que coisa mais linda. E ele gira tridimensionalmente. Então, esse aqui gira nesse eixo e esse aqui nesse aqui. Ai, gente, eu adorei. Eu não tinha um vira-tempo e eu amei. Eu vou até usar ele pra gravar o resto do vídeo. Meu vira-tempo. Não sei se aparece aí, mas tá aqui, ó. Meu vira-tempo. Muito obrigada. Eu adorei. Eu também recebi uma cartinha da Tamires. A Tamires é aqui de Porto Alegre mesmo. Eu encontrei ela na Odisseia Literária há alguns meses atrás. E ela enviou também pra mim os marcadores de página dela, do site dela, Resenhando Sonhos. E eu só tenho um aqui, ela me mandou 5, mas eu só tenho um aqui porque eu já usei todos, tá, Tamires? Todos. Gente, minha luz vai ficar louca nesse vídeo, já tô falando. Tá se pondo o sol e a minha luz enlouqueceu, então aguentem. Eu recebi também uma cartinha do Kaique, tem aqui a cartinha dele, obviamente eu não vou ler pra vocês, porque isso foi pra mim. E junto com a cartinha, ele me mandou um marcador de páginas em estrela, que eu adorei, adorei. Mas esse aqui eu não vou usar, Kaique, porque eu tenho medo de perder. Então esse aqui eu só vou guardar, tá? Muito obrigada! E por último eu recebi da Laine, a pessoa mais louca. Eu recebi 3 marcadores de página e o Alienated da Melissa Landers. Laine, você é louca. Ela também mandou uma cartinha colada aqui dentro, que eu vou deixar aqui pra não perder, porque vai ser como se fosse uma dedicatória dela pra mim nesse livro aqui. A Laine sabe, eu já li esse livro e eu adorei. Recomendo muito pra quem quer ler um romancezinho light e de ficção científica. É bem gostosinho de ler, rapidíssimo, ele é curtinho, então leiam! Alienated, infelizmente, ainda não tem edição brasileira. Então agora eu vou passar aos livros que eu comprei pra mim mesma. Dos livros que eu vou mostrar pra vocês, apenas 5 têm edição em português. Eu vou falar o título deles em português. E um deles, o título não muda em português, mas eu vou dizer qual que é que tem edição em português também. Eu comprei o box da série Olho por Olho, da Jenny Han e da Shibon Vivian. Eu não sei exatamente sobre o que é, mas eu sei que é uma história de vingança. Ele consiste do primeiro livro, que se chama Olho por Olho, o segundo livro, que se chama Dente por Dente, e o terceiro livro, que se chama Ashes to Ashes. Eu amei essas capas. Antes tinha uma tipografia um pouco diferente, era a mesma foto, mas a tipografia era diferente. Mas eu gostei dessa parte colorida, não sei se vocês conseguem ver aí, mas pode ver que é, né, eu gostei desse colorido do verde, do amarelo e do laranja aqui. Achei que fica lindo na minha estante. Na minha estante foi ótima, na minha estante. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é The Start of You and Me, da Emery Lord. Esse livro aqui é um YA contemporâneo. Como vocês sabem, eu tô no momento YA contemporâneo. E ele conta a história de uma menina que perde o namorado um ano antes de começar o livro, obviamente. E ele começa com o plano dela de voltar à vida, depois de passar o ano inteiro de luto. Eu achei bonitinha a premissa da história, então eu resolvi comprar. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o What I Thought Was True, da Huntley Fitzpatrick. Putz grila, que difícil que é falar o nome dessa mulher. Eu mostrei pra vocês no meu unboxing haul o terceiro livro dela. E esse aqui é o livro, eu já tô lendo ele, eu tô mais ou menos 100 páginas dentro dele. E eu tô achando
achando ele meio paradão, assim, mas uma coisa que eu achei super legal é que a protagonista, ela é descendente de portugueses, que é algo que a gente não vê muito em livros americanos, então é muito legal ver como ela chama os pais, os avós, que é tudo em português. Então, tipo, tem muito de coisa em português nesse livro. Então, pra mim, de certa forma, foi até legal de ver isso. Mas tá um pouquinho difícil pra eu continuar esse livro aqui, eu tô dando um tempo nele agora, mas logo logo eu vou terminar e digo pra vocês o que eu achei. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é Lies We Tell Ourselves, da Robin Kelley. Esse livro é uma ficção histórica YA e conta a história de uma menina negra que vai estudar numa escola toda branca na época da dessegregação americana. A história, na verdade, ela é em perspectiva dupla, conta a história da menina negra e também conta o ponto de vista de uma outra menina branca que é forçada a ser parceira dela em um projeto da escola. Eu fiquei muito interessada nesse livro porque eu não leio muitos livros em relação a preconceito racial e eu achei que esse seria uma ótima forma de começar, e além de ser ficção histórica, que é algo com o qual eu tenho estado bem interessada ultimamente. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre a dessegregação racial americana, então tem esse livro aqui chamado Lies We Tell Ourselves. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é The Orphan Queen, da Jodi Meadows. Esse livro é uma fantasia YA. Eu não sei muito sobre esse livro, eu não quero saber muito sobre esse livro, porque ultimamente em fantasia YA eu prefiro entrar às cegas. Eu gosto de descobrir enquanto eu estou lendo. Mas como eu também ando com muita empolgação pra ler fantasia YA, eu tenho certeza que não vai ser diferente com esse daqui, o quanto eu tenho gostado de fantasia ultimamente. O próximo livro dispensa a apresentação, que é A Herdeira, da Kiera Cass. Eu ainda não li esse livro, eu não sei quando eu vou ler, até porque eu não tenho tanto interesse em lê-lo. Como vocês sabem, eu não sou muito fã da trilogia, da Seleção, e esse é uma continuação daquela trilogia, mas eu lembro muito bem o quão viciante era a escrita da Kiera Cass, e daí eu fiquei com vontade e acabei comprando pra ver qual que era desse livro aqui. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Compulsion, da Martina Boone. Esse livro se passa no sul americano, que é uma região muito interessante dos Estados Unidos, e se eu não me engano ele tem alguma coisa a ver com sobrenaturalismo e magia. Como vocês sabem, eu prefiro não saber muito, mas ele foi elogiadíssimo, ele lançou ano passado nos Estados Unidos e faz parte de uma trilogia. Eu acho que é sim, uma trilogia. Obviamente cheio de romance e coisas e tal. O próximo livro é Dead to Me, da Mary McCoy. Esse livro aqui eu tô lendo e é uma ficção histórica YA. Ele conta a história de uma menina que vai desvendar o mistério do desaparecimento da irmã dela. E se passa na época de ouro de Hollywood, que é no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, ficção histórica ultimamente tá assim no alto pra mim, então mais uma ficção histórica. Eu tenho aqui também Half Wild, da Sally Green, esse que é aquele livro que eu disse que o título é o mesmo em português que é em inglês. E é o segundo livro da série Half Bad. Eu não li o primeiro livro ainda, meu noivo leu, então eu comprei pra ele porque ele gostou bastante do primeiro livro e gostou muito do segundo livro. Ele gostou mais do segundo livro do que ele gostou do primeiro livro. Então eu preciso começar essa série urgentemente, porque em março do ano que vem ela já vai terminar e eu ainda nem comecei a ler o primeiro livro. Outro livro que eu tenho pra mostrar é O Lado Mais Escuro da Magia, da V.E. Schwab. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil, mas ele já tem o nome do título em português e, se eu não me engano, vai ser lançado ou até o final desse ano ou no início do ano que vem. Ele conta a história do Kel, que é uma pessoa que consegue transitar entre várias dimensões da cidade de Londres. Então tem a Londres negra, a Londres cinza, a Londres vermelha, e daí uma é ruim, uma seria a nossa Londres. Em cada Londres diferente é uma história alternativa. E daí tem Londres que tem magia, outra Londres que não tem. Enfim, eu não sei muito, mas foi elogiadíssimo esse livro quando foi lançado no começo do ano e eu tô com muita vontade de ler esse livro, mas quem tem tempo? Quem tem tempo? O próximo livro é Mosquitolândia, do David Arnold. Esse livro tá rodando também no Booktube brasileiro. O Vitor Martins fez um read-along dele no mês passado, em agosto. Falou muito bem desse livro. Ele conta a história da Min, que descobre que a mãe dela tá doente e ela mora com o pai dela, e é a viagem dela de onde ela mora até a mãe dela
pra tentar ajudar a mãe dela. Então é uma história de uma jornada, eu adoro histórias de jornadas e eu tô muito empolgada pra ler esse livro, principalmente depois que o Vitor falou super bem dele. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é I'll Meet You There, da Heather Demetrius. Vocês já viram esse livro no meu Lidos de agosto. Esse livro é um YA contemporâneo, conta a história de uma menina que tá saindo da cidade onde ela morou a vida inteira pra ir pra faculdade e de um menino que acabou de voltar da guerra no Afeganistão e perdeu uma das pernas. Então é a história de como eles se envolvem, de como eles criam uma amizade e dessa amizade nasce um romance. É muito legal, eu adorei esse livro e dei até 5 estrelas pra ele. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é Daughter of Deep Silence, da Carrie Ryan. Esse livro é uma história de vingança, conta a história da Frances, que sofreu um acidente com um iate com mais algumas pessoas e só 3 sobreviveram, incluindo ela, e 2 delas estão mentindo em relação sobre como que o iate se afundou. Então é meio que uma história de vingança dela contra essas outras 2 pessoas. Eu não sei exatamente o que aconteceu, obviamente é um mistério, e eu terei que ler o livro pra saber o que é que aconteceu. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é A Invenção do Hugo Cabret, do Brian Selznick. Eu comprei esse livro depois que eu vi um book haul da Maíra do All About Her Book, porque eu fiquei muito interessada nas ilustrações do livro. Como vocês já devem saber, esse livro já tem um filme, se eu não me engano é do Oliver Stone ou do Martin Scorsese. Um dos dois, eu vou colocar aqui embaixo qual deles que é. E ele é rápido de ler, mas eu não tenho lido muitos middle grades e eu achei que esse seria uma boa forma de começar de novo a ler middle grades. Então olha que lindas as ilustrações. São muito bonitas. Então, é a Invenção de Hugo Cabret. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, finalmente, é Everything That Makes You, da Mariah McStay. Esse livro conta a história de uma menina que sofre um acidente de carro e depois desse acidente de carro ela fica com metade do rosto todo tomado por cicatrizes de queimaduras. E o livro, na verdade, ele conta a história da mesma menina partindo do mesmo ponto da vida delas, que seria o tal do acidente. Em que o acidente acontece e um outro que o acidente não acontece. Então, a Fiona Doyle foi a com quem o acidente aconteceu e a Fi Doyle é com quem o acidente não aconteceu. Então, os personagens são todos os mesmos, eles só são diferentes dependendo se aconteceu ou não o acidente. Eu achei bem interessante essa premissa para saber como é que é a tomada de decisão e quanto que um acidente como esse pode modificar a nossa vida. Então, por isso que conta essas 2 perspectivas, entre a menina que sofreu o acidente e ficou com a cicatriz e a menina que não sofreu a cicatriz. Mas elas são a mesma. Então é como se fosse, tipo, um universo paralelo, praticamente. Bem, pessoal, esses eram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Twitter, no Facebook, no Instagram. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby. Me enviem coisas pela minha caixa postal. E nos vemos no meu próximo vídeo. Beijos! Oi, pessoal, meu nome é Angélica e hoje vamos ler Tem Tag Opiniões Populares. Se eu não gostar de um livro que você goste, não é pessoal, gente. É só